Ok, já tô gravando. Oh, meu Deus. Tá aparecendo a apresentação? Tá. Tá. Então tá. Vamos começar falando da pele e anexos. A pele, ela é o maior órgão do corpo e ela vai desempenhar funções como a proteção da desidratação, do atrito, agentes químicos, patógenos dos raios UV, termorregulação a partir dos vasos sanguíneos e das glândulas sudoríparas, metabólica, já que ela é muito importante para a síntese de vitamina D, absorção de cálcio e formação óssea, que também dependem da vitamina D, e sensorial, transmitindo os estímulos do ambiente ao sistema nervoso central. As duas porções principais desse órgão é a epiderme e a derme. E também a gente vai ter o tecido subcutâneo, ou hipoderme, que não faz parte da pele em si, mas também a gente vai falar dela aqui. A pele, a epiderme da pele, ela é composta por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado e vai se organizar em diferentes camadas. Então, de dentro para fora, a gente vai ter a camada basal, a camada espinhosa, a granulosa, não está aparecendo nessa imagem aqui, mas a camada lúcea e também a camada córnea. Falando mais especificamente de cada uma dessas camadas, a gente vai ter a camada basal, vai ser a camada mais interior. Nessa camada, as células elas vão ser cuboides e vão ser as principais células germinativas, e a gente vai ter alta atividade mitótica, porque essas células vão estar se dividindo continuamente, porque é ela que vai dar origem, né, para as próximas camadas de dentro para fora. Depois da camada basal, a gente vai ter a camada espinhosa. Nela, os queratinócitos, né, as células, elas vão ser mais volumosas, mais redondinhas e vão ter um núcleo bem central. A gente vai ter feixes de queratina entre as células e também os desmossomos, que vão ser as estruturas responsáveis pela adesão entre essas células. A gente não enxerga nas lâminas que a gente usa, mas no caso de uma microfotografia, os desmossomos eles têm essa característica de parecer espinhos, por isso que o nome dessa camada é a camada espinhosa. Opa! Depois da camada espinhosa, a gente vai ter a camada granulosa, né? E aí o nome já entrega também que ela vai, uma das principais características dessa camada vai ser a presença de grânulos. Nessa camada, as células já vão estar mais achatadas. E esses grânulos, eles vão ser quando os filamentos de queratina começam a se condensar para posteriormente formar a camada córnea, né? E além disso, as células da camada granulosa, elas vão ser responsáveis pela expulsão de materiais lipídicos para o espaço intercelular, vai ser muito importante enquanto barreira contra substâncias e água também. Depois da camada granulosa, a gente vai ter a camada lúcida. Nessa camada, as células elas são translúcidas, por isso que o nome é camada lúcida. E nesse estágio, o núcleo e as organelas dos queratinócitos já foram digeridos. Então, a gente vai ter basicamente só citoplasma. Por isso que é translúcida. E ela vai ser mais evidente nas lâminas de pele espessa. E depois a gente vai ter a camada córnea, que é a última camada, né, de dentro para fora. A espessura dessa camada é variável, porque vai depender se a pele que a gente está falando é uma pele fina ou uma pele espessa. Nesse caso, as células já estão bem achatadas realmente e mortas, e aí o citoplasma já vai estar tomado de queratina, e essas células vão sofrer descamação contínua, né? A famosa pele morta que a gente faz a esfoliação, tudo mais, elas vão estar continuamente se descamando. E aí é isso, aqui a gente consegue perceber a diferença da espessura da camada córnea na pele grossa e na pele fina. E aí aqui, recapitulando, né? Na epiderme a gente vai ter de dentro para fora 5 camadas principais. Então, a camada basal,
com células cúbicas, com alta atividade mitótica, porque elas vão estar se multiplicando continuamente. Depois a gente vai ter a camada espinhosa, com células mais gordinhas, células mais redondinhas, que são a camada espinhosa. O que dá característica de espinhosa são os desmossomos, que unem essas células. E além disso, a gente vai ter vários feixes de queratina nessa camada. Depois a gente vai ter a camada granulosa, onde essas células já vão estar mais achatadinhas e os filamentos de queratina vão começar a se condensar, formando esses grânulos. Na próxima camada, na translúcida, a gente vai ter o núcleo e as organelas das células digeridos, então a gente vai observar só citoplasma, por isso que a gente vai observar ali as células translúcidas, por isso que dá o nome de camada lúcida, e a camada córnea, onde essas células já vão estar completamente mortas e tomadas por queratina. Então, aqui uma foto de uma lâmina, camada basal com as células mais cúbicas, né? A camada espinhosa com as células bem gordinhas, bem redondinhas e bem volumosas. A camada granulosa aqui, com a presença dos grânulos. A gente não consegue observar muito bem a camada translúcida nessa lâmina. E aí a camada córnea, né? Abundante, super abundante em queratina e as células já mortas. De novo, mais uma foto, né? Que aí a gente vai disponibilizar os slides, então se vocês quiserem observar também. Mais uma, então, de novo, na camada basal, células cúbicas. No extrato espinhoso, a gente vai ter as células mais gordinhas, né? Presença dos desmossomos, que vão dar o nome de espinhoso, porque eles parecem espinhos. Depois, a camada granulosa, com os grânulos de queratina, começam a se condensar. A camada lúcida, onde as organelas e o núcleo já vão ter sido digeridos, e aí o extrato córneo, onde as células já morreram, e a gente vai ter abundância de queratina no citoplasma, onde era o citoplasma, né? Mais fotos para comparação. E quantas camadas é isso? Fatores de renovação, já que é um tecido que se renova continuamente. Proteínas são muito importantes para a síntese de queratina e outras proteínas estruturais também. Vitamina A, para diferenciação dos queratinócitos ao longo das camadas. O zinco, que também é um cofator muito importante para enzimas que vão sintetizar proteínas, principalmente na questão da cicatrização, quando ocorrem lesões. Vitamina C, que é muito importante para a síntese de colágeno e é também antioxidante. E vitamina D, né? Já que a gente vai ter o precursor da vitamina D na epiderme, que aí, junto com a ação dos raios UVB, vai acontecer a fotoconversão em vitamina D3, que vai ser posteriormente ativada nos fígados e rins e utilizada pelo organismo. A gente vai ter também na pele células especializadas. Começando pelos melanócitos, eles são os principais componentes que influenciam na cor da pele, porque produzem os pigmentos eumelaninas. Essas células elas vão estar localizadas aqui, mais próximos à camada basal, e elas vão se prolongar pela camada espinhosa, onde elas vão depositar grânulos desses pigmentos, das eumelaninas. E vai ser muito importante para a proteção do DNA e também nos efeitos dos raios UV. Tanto é que quando a pessoa tem a pele mais clara, ela tem a tendência a se queimar muito mais rápido, né? Porque não vai ter esse fator de proteção dos raios UV tão grandes quanto uma pessoa que tem mais eumelanina no seu epitélio. A gente vai ter também as células de Langerhans, que vão ser um componente imunológico, porque elas se ligam, processam e apresentam antígenos aos linfócitos T. Elas vão estar localizadas na camada espinhosa e é isso, principal função imunológica.
A gente vai ter também as células de Merkel, que vão ser células táteis. Elas vão estar localizadas na camada basal e são mecanorreceptores também unidas pelos desmossomos, assim como os queratinócitos da camada espinhosa. Então é isso. Agora falando da derme, as principais características da derme é que elas vão ser responsáveis pela nutrição das células da epiderme, porque a epiderme ela não é vascularizada, e por isso ela vai ser altamente vascularizada, vai ser importante também para a termorregulação da pele. E além disso, vai participar também da percepção sensorial e da defesa imunológica do órgão. Na derme, a gente vai ter também os anexos, os folículos pilosos, as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas também. A derme ela vai ser subdividida em duas camadas. Então, a derme papilar, que vai se apresentar entre as papilas dérmicas, né? Que são essas velocidades, digamos assim, entre a epiderme e a derme. E a reticular vai apresentar a maior parte, né? A maior porção da derme. E quanto à composição, a camada papilar ela vai ser composta por tecido conjuntivo frouxo e ela vai participar principalmente aí da nutrição e da oxigenação da epiderme. Não é à toa que ela é a mais próxima da epiderme. E a reticular ela vai ser composta por tecido conjuntivo denso. Opa! Quanto à vascularização da derme, a gente vai ter dois plexos. Então, o plexo subpapilar, que vai estar logo abaixo das papilas, e como ele vai estar, ele é mais próximo, né, da epiderme, ela vai fornecer os nutrientes. Essa vascularização vai ser a responsável pelo fornecimento de nutrientes para a epiderme. E aí a gente vai ter também o plexo cutâneo, que vai fornecer nutrientes para os anexos e para os outros componentes da derme. Quanto aos receptores sensoriais da pele, a gente vai ter as células de Merkel, que a gente já falou, que estão localizadas na epiderme, e na derme a gente vai ter os corpúsculos. Então, os corpúsculos de Meissner, que são responsáveis por detectar o tato e a vibração, os de Krause, que também tem essa mesma função de detectar o tato e a vibração, os corpúsculos de Ruffini, que vão detectar pressão e tato, e os corpúsculos de Pacini, que vão detectar vibrações. Os receptores mais perceptíveis nas lâminas são os corpúsculos de Meissner e os corpúsculos de Pacini. Os corpúsculos de Meissner eles vão estar localizados geralmente aqui na região papilar da derme, né? E é basicamente isso. E os corpúsculos de Pacini já vão estar mais no final da derme, assim, né? Entre a derme e a hipoderme. E eles vão ter essa característica inovelada. É bem tranquilo de diferenciar eles na lâmina. E aí, né, a hipoderme. A hipoderme, ela não faz parte do órgão da pele em si. Ela é composta por tecido conjuntivo frouxo e também tecido adiposo. E aí ela vai ser responsável pelo deslizamento da derme sobre as estruturas, né, subadjacentes. Então, aquilo que vem abaixo da pele. Quanto aos anexos, a gente vai ter o pelo, que são estruturas delgadas e queratinizadas, que se desenvolvem a partir dos folículos pilosos, e sempre estão acompanhadas por glândulas sebáceas. Então, vai ter essa estrutura redondinha, assim, né, que é o folículo piloso, e a gente geralmente consegue ver o pelo também, né, dentro dessa estrutura, que é essa porção mais coradinha aqui, né, que fica bem no centro, e é o pelo. E aí, né, junto com o folículo piloso e o pelo, a gente geralmente vai ter as glândulas sebáceas, que são glândulas exócrinas, ramificadas a sinares simples, e são holócrinas. Então, quando ocorre a secreção
do conteúdo, nesse caso lipídico, né, das glândulas sebáceas, essa célula vai se desintegrar para conseguir excretar a secreção. E é isso, quando a gente localiza numa lâmina um folículo piloso, a gente geralmente vai ter uma glândula sebácea junto, né? Até porque porque a secreção da glândula sebácea, ela vai ser excretada pelo mesmo canal, né, do pelo. E também a glândula sudorípara, que aí ela vai ser uma glândula, nesse caso, exócrina tubular simples enovelada, que é aquela do clássico exemplo de tu embolar uma mangueira e cortar no meio e conseguir observar. Então, vai ser esses aglomerados de túbulos, né? E são responsáveis pela secreção do suor, composto por água, eletrólitos, ureia e amônia, e participam da termorregulação do organismo. Além disso, a gente vai ter as unhas, que são lâminas de queratina, se apresentam, né, na face dorsal da falange, e são compostas por queratinócitos diferenciados que se proliferam, né, assim como os que compõem a epiderme. E é isso, quanto ao sistema tegumentar. Ok. Bom, se ninguém tiver dúvida sobre sistema tegumentar, eu vou avançar aqui então para sistema urinário. Tá. O principal órgão do sistema urinário vai ter o rim. O rim, por sua vez, vai ser um órgão encapsulado, ou seja, ele vai ser revestido por uma camada de tecido conjuntivo. E ele vai ser dividido em duas zonas, a zona cortical e a zona medular. A zona cortical do rim vai se caracterizar pela presença dos corpúsculos renais e dos túbulos, no caso, os túbulos proximais e os túbulos retos. Enquanto que a zona medular não vai ter nada disso. Em vez disso, ela vai ter os tubos coletores e os raios medulares. Vendo aqui num aumento um pouco maior, a gente vai ver essas estruturas aqui bem características, que a gente não vê mais nada parecido com isso aqui em toda a histologia. Isso aqui vai ter o corpúsculo renal, que o corpúsculo renal, ele vai ser formado por um glomérulo renal mais uma cápsula, chamada cápsula de Bowman. A gente vai ver ela mais detalhadamente no próximo slide. E ao redor desses corpúsculos, a gente vê essas estruturas aqui, ó. Aqui a gente tem um túbulo proximal e aqui um túbulo distal. A gente vê que o túbulo proximal, ele praticamente não tem luz, enquanto que o túbulo distal é bem esburacado, né? Ele tem uma luz bem característica. Ok. Vendo em maior detalhe do corpúsculo renal, a gente vê que ele é composto por um aglomerado de capilares fenestrados. E é aqui onde vai acontecer a filtração do sangue. Ao redor desses capilares, a gente vê que tem um espaço em branco. Esse espaço em branco vai ser chamado de espaço glomerular. Esse espaço glomerular vai ser revestido por uma fina camada de epitélio pavimentoso simples, que será a cápsula de Bowman. O espaço glomerular como um todo, ele vai ter dois revestimentos. Um deles a gente enxerga, o outro não. O folheto que a gente enxerga, que é esse folheto de epitélio pavimentoso aqui, vai se chamar de folheto parietal. É o folheto que a gente enxerga. Enquanto que o folheto visceral, a gente não vai enxergar ele porque ele fica muito íntimo com as células do glomérulo, mas ele ficaria por aqui. Então, se a professora na prova colocar o ponteiro dela bem aqui em cima, nessa linha isolada aqui, entre dois espaços em branco, teria o folheto parietal. Agora, se ela colocar o ponteiro bem aqui, não exatamente em cima da célula, mas nessa linha aqui, na extremidade do glomérulo, teria o folheto visceral. Ok.
Isso é o corpúsculo renal, o glomérulo renal. E agora vamos ver os túbulos. A gente vai ter aqui o túbulo proximal e o distal. A principal diferença entre um e outro vai ter o tamanho da sua luz. O túbulo proximal ele tem uma luz muito pequena e às vezes quase não tem luz, enquanto que o túbulo distal tem uma luz muito grande. Uma segunda diferença, que é um pouco mais sutil, mas que é perceptível, é o tamanho das células. Ambos esses túbulos vão ter células cúbicas, porém o túbulo proximal vai ter células um pouco mais altas. A gente percebe que a célula do túbulo distal aqui, apesar de ser cúbica, ela é um pouco mais achatada do que a célula do túbulo proximal. Uma coisa que pode acontecer, quando o túbulo distal se grudar no glomérulo, ele vai formar uma estrutura bem característica chamada de aparelho justaglomerular. Esse aparelho justaglomerular vai ter a função de agir como um osmorreceptor, ou seja, ele vai detectar a presença de água e soluto ao redor desse glomérulo e determinar o quanto que pode ou não pode ser filtrado. Ele vai ser caracterizado por uma forte camada de células cúbicas. A gente vê tanto na imagem real quanto na ilustração aqui uma camada bem chamativa de células cúbicas, que basicamente vai ter a junção das células cúbicas do túbulo distal com as células do glomérulo. O túbulo distal, quer dizer, desculpa, o aparelho justaglomerular, ele vai ter três tipos de células. As células mesangiais, as células justaglomerulares e a mácula densa. As duas primeiras não são visíveis. Quando a gente olha para o aparelho justaglomerular, a gente vai enxergar apenas na mácula densa, que é exatamente onde a seta está apontando. As outras duas não são visíveis nesse tipo de microscopia. Aqui repetiu a imagem, né? Não tem por que comentar sobre. Aqui a gente vê ó, o glomérulo, aqui a mácula densa, a gente vê aqui uma camada bem destacada de células cúbicas, aqui um túbulo proximal com bem pouquinha luz, aqui outro túbulo proximal, aqui outro, e aqui o túbulo distal, com a luz maior. Aqui mais uma imagem com ainda mais comparativo entre os ductos. Aqui a gente tem as diferenças descritas, né? Aqui a principal diferença já no topo, né? Que é o tamanho da luz. A gente vê que os TD, né? Os túbulos distais têm uma luz grande, enquanto que os TP, túbulos proximais, vão ter uma luz quase que fechada. Os túbulos proximais vão ter as células mais altas, enquanto que os túbulos distais, apesar de terem células ainda cúbicas, vão ter células um pouquinho mais achatadas. E uma outra diferença bem interessante é que os túbulos proximais eles vão ter os núcleos muito distantes um do outro. Olha a distância desse núcleo aqui para esse núcleo aqui, ou então desse aqui para outro aqui. São núcleos muito distantes um do outro, enquanto que no túbulo proximal os núcleos já estão um pouco mais vizinhos uns dos outros, né? Os núcleos estão mais unidos. Ok. Ok, de zona cortical do rim era isso. Deixa eu voltar na imagem principal aqui. Ó, a gente viu o que estão os glomérulos, viu o que estão os túbulos, e agora a gente vai para a zona medular. A gente vê que a zona medular ela vai ter um aspecto bem esburacado, né? Ela não vai ter uma variedade tão grande de estruturas como a gente tem na zona cortical. Ela vai ter dois componentes só, né? Vamos destrinchar ela agora então. Ok. O primeiro componente que a gente vai ver da zona medular vai ser a alça de Henle. A alça de Henle vai se dividir entre porção delgada e espessa. A, a diferença, falando, é até que simples, mas observando é um pouco difícil de diferenciar. Tanto é que, justamente por isso, eu acho que dificilmente vai ser cobrado alta de Henle na prova, porque é uma diferenciação bem complicada de se fazer. A porção delgada basicamente vai ter um epitélio pavimentoso, achatado, né? E a porção espessa vai ter um epitélio mais cúbico. O livro não traz uma distinção muito boa. Aqui parece que é tudo a mesma coisa, mas nos slides da professora tem uma imagem um pouco melhor de observar isso. Acredito eu que tenha, pelo menos, né? Deixa eu ver. Alta Genly. Aqui. Essas estruturas maiores aqui seriam os ductos coletores, que a gente vai ver daqui a pouco. E esses túbulos menores teriam a alta de Henle.
Como a gente pode ver, é difícil perceber se a célula é tão cúbica ou pavimentosa. Mas do jeito de diferenciar teria apenas esse mesmo. Eu acho bem improvável isso aqui cair na prova. Enfim. Ahn, tá. Aqui a gente vai ter o tubo coletor. O tubo coletor vai ser o maior dos túbulos do sistema renal. Ele vai ter uma luz muito grande, maior que a dos túbulos distais. Ele vai ter núcleos bem vizinhos, células bem altas. E uma característica interessante dele é que ele vai ter os seus núcleos muito bem divididos. A gente consegue ver quase que uma linha entre um núcleo e o outro. Aqui, ó. Ó, a gente vê os seus núcleos muito bem separados por essas linhas. Ó. É uma característica que somente ele tem. Aqui, ó. No final, no ápice da zona medular, a gente vai ver a papila renal, que é basicamente um conglomerado de túbulos renais, de ductos coletores, perdão. Esses tubos coletores vão se abrir e vão literalmente pingar a urina no cálice renal, para que a urina continue o seu processo. E esqueci de comentar, mas o ducto coletor ele recebe a urina praticamente pronta, então o seu papel vai ser descartar ela. Esse conjunto aqui, a papila renal mais do cálice renal, é o que a gente vai chamar de área crivosa. É onde os túbulos coletores se abrem para despejar a urina. Tem uma imagem mais interessante sobre a área crivosa aqui. Deixa eu ver. Hum, Aqui. Tá, essa imagem aqui, ela mostra o rim por inteiro. Aqui teria a região cortical, aqui começa a região medular, e lá no final da região medular a gente tem a área crivosa. Né? É bem no ápice da zona mesmo. Aqui a gente vai ter um espaço em branco, e aqui esqueci o nome, o cálice renal. Hum, Aqui, ó, a zona cortical, vários corpúsculos, enquanto que a zona medular vai ter os seus raios medulares, que é onde serão encontrados nas alças de Henle, e mais ao final os ductos coletores. Aqui, ó, corpúsculo renal, os teus ductos ao seu lado, né, os proximais ou distais. Aqui os raios medulares da zona medular. Ao final, os ductos coletores. Aqui a papila renal, que é onde os ductos vão se abrir e vão pingar a urina na pelve renal para ser descartadas. Ok. Falando então agora sobre as vias urinárias, o ureter, a bexiga e a uretra vão ter quase a mesma estrutura. Vão ter uma mucosa de epitélio de transição, duas camadas de músculo e uma adventite de tecido conjuntivo. Não tem muito o que destacar sobre isso, mas a gente tem que saber diferenciar uma da outra, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ok. Tá. Sobre o ureter, ele vai ter uma mucosa não preguiada. Por mais que ele tenha uma mucosa uma luz de um formato bem irregular, uma luz que tem um formato definido, não é uma coisa. ah, não tem reentrâncias, né? A gente vê que é uma coisa reta, ó. Ó, ela vai, pegue reto para um lado, pegue reto para baixo, reto para cima. Não tem muitas reentrâncias, muitas dobras na mucosa do ureter. Já quando a gente vê a mucosa da bexiga, é o oposto. A gente vê muitas reentrâncias, né? Muitas pregas na sua mucosa. Por que isso acontece? Isso acontece porque a bexiga se comporta como um balão, né? Ora ela vai estar vazia, ora vai estar cheia. Ela tem que saber se adaptar a essa quantidade de líquido que vai estar dentro dela. Quando ela está cheia, a parede vai se esticar, assim como a parede de um balão se estica quando ele está cheio de ar. E quando ela está vazia, acontece isso aqui, ela se dobra nela mesma. O epitélio da bexiga vai ter o epitélio de transição, que é um epitélio típico do sistema urinário, tanto que ele pode ser chamado de urotélio. Ele vai ter um epitélio que vai ter como sua principal característica funcional a impermeabilidade. Isso serve para impedir que os componentes tóxicos da urina adentrem ao interstício das células, né? E esse epitélio vai se caracterizar por ter meio que uma camada extra de células logo acima, uma camada sem núcleos. Uhum.
Esse então é o epitélio de transição ou polimorfo. Bom, deixa eu ver se tem mais algo para comentar sobre o template. Tá. Ah, não sei se eu comentei, mas o néfron é a principal estrutura funcional do rim, que vai ser composto pelo corpúsculo renal mais os seus túbulos, que vão ter aqui o contorcido proximal, o contorcido distal e as alças de Henle. O ducto coletor não faz parte do néfron. O néfron vai ter a função de filtrar a urina, e o ducto coletor coleta a urina já filtrada para descartar. Então ele é de outra estrutura. Aqui um rim no menor aumento, região cortical, região medular, área crivosa. Aqui vasos sanguíneos. A gente já estudou a diferença disso tudo aqui, já sabemos o que é isso. O corpúsculo renal, então, vai ser composto pelo glomérulo renal, que vão ter os capilares filtradores, mais a cápsula de Bowman, que é quem recebe o líquido para ser filtrado. Vai ter o seu folheto visceral, que é invisível, e o folheto parietal, que é mais externo e visível. Aqui corpúsculo e seus ductos. Aqui a mácula densa, que é gerada com a junção de um ducto distal com o corpúsculo renal. Aqui os túbulos proximais, ó, tem luz. Né? Eu ia dizer que não aparece ducto distal nessa imagem, mas eu acabei de achar um aqui, ó. Tem um só. A gente vê que ele tem a luz bem grande, núcleos um pouco menores e bem vizinhos. Né? Aqui a gente vê uma ausência de núcleo, né? Poucos núcleos distantes do túbulo proximal. Aqui mais uma imagem de glomérulo. Quando o glomérulo se junta com um túbulo contorcido distal, ele vai formar um aparelho juntaglomerular, que só tem como células visíveis a mácula densa. Uhum. Aqui as alças de Henle. Essas estruturas bem grandes daqui vão ter os ductos coletores. E as menorzinhas vão ser as alças de Henle. A gente sabe que isso aqui é região medular porque a gente não vê corpúsculos. Então, não tem como confundir essa alta de Henle com um ducto distal, por exemplo. Porque tu vai olhar e vai pensar, tá, tem uma luz grande, tem núcleos achatados, deve ter ducto distal. Mas tem que lembrar que a gente está na região medular. A região medular não tem corpúsculo. Se eu estou vendo um corte de rim e eu não vejo corpúsculos, eu estou na região medular. E região medular não tem túbulos. Região medular vai ter ducto coletor e alta de Henle. Então, se eu ver essa estrutura aqui e não ver corpúsculo pela volta, eu estou vendo uma alta de Henle na região medular do rim. Isso evita a confusão, né? Hum. Ó, eu tenho que estar vendo isso aqui para estar na região cortical. Quando eu estiver na região cortical, aí sim eu vou ver túbulo proximal e túbulo distal. Se eu não estiver vendo isso aqui, eu estou na região medular. E na região medular eu vou ver ducto coletor e alta de Henle. Lembrando que a alta de Henle será espessa quando tiver o ducto cúbico e fina quando tiver o ducto pavimentoso. Mas esse detalhe eu acho improvável de ser cobrado na prova. Hum, Viento urinário a gente comentou também. Bom, de sistema, deixa eu ver se tem imagem interessante para comentar aqui. Na StorRap a gente vai ter imagens bem parecidas com o que a gente já viu nos slides e no guia prático. Então eu termino o urinário por aqui. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, a Antônia avança para sistema reprodutivo. Inclusive, eu acho melhor criar outra chamada, Antônio. Pois é. Ok, então é isso. Eu vou encerrar essa por aqui e já vou enviar um novo link ali no grupo, pode ser? Tá bom. Ok.
Não sei se vai entrar mais alguém ou já. Eu acho que era essa média que tinha na última chamada. Bom, vou começar então. Então tá, do sistema reprodutivo vai cair só o genital feminino. Então vamos lá. O sistema genital feminino ele vai ser composto por 2 ovários, 2 tubas uterinas, o útero, a vagina, a genitália externa e a glândula mamária não faz parte do sistema genital feminino em si, mas a gente também vai falar sobre ela. Principal função do sistema genital feminino é produzir gametas, nesse caso os ovócitos, produzir hormônios sexuais e manutenção do ovócito fecundado até o nascimento, quando ocorre a fecundação. E esse sistema ele sofre modificações clínicas pela ação de hormônios, né? E é isso aí. Começando então pelos ovários. A superfície do ovário, ela vai ser composta por epitélio pavimentoso cúbico simples, vai ser um epitélio germinativo. Abaixo dessa superfície do ovário, a gente vai ter a túnica albulgínea, e vai ser composta por um tecido conjuntivo denso. Na região cortical do ovário, a gente vai ter os folículos ovarianos e o ciclo de amadurecimento deles. Na região medular, a gente vai ter tecido conjuntivo frouxo e muitos vasos, que vão servir para a nutrição do órgão. E no restante do estroma, a gente vai ter tecido conjuntivo também e bastante fibroblastos em redemoinhos. Então, na lâmina, a gente vai conseguir observar esse tecido epitelial de revestimento simples cúbico, né, que vai estar na superfície do órgão. Abaixo dessa superfície, a gente vai ter a túnica albulgínea, que vai ser composta por tecido conjuntivo denso. Depois dessa camada, a gente vai ter o córtex do órgão, e é nele que vai acontecer o processo de maturação dos folículos, e é onde a gente vai conseguir observar esses folículos, posteriormente o corpo lúteo. E na medula, a gente vai ter conjuntivo frouxo, com a presença de vasos sanguíneos. Então, na lâmina, é isso aí, enquanto a estrutura. Nos ovários, vai acontecer, né, a produção dos gametas, nesse caso, os ovócitos. E os ovócitos, eles vão ser produzidos a partir do processo da ovulogênese, que acontece ainda na vida intrauterina, então, enquanto o indivíduo está sendo formado. No saco vitelino da mãe, né, no caso, a gente vai ter a migração de células germinativas para os primórdios gonadais, então aquilo que vão se tornar as gônadas, que vão se tornar os ovários no futuro. E aí, nas gônadas, essas células germinativas elas vão sofrer mitose e uma diferenciação para ovogônias. Essas ovogônias elas vão crescer e, conforme elas se desenvolvem, vão ser envolvidas por uma camada de células foliculares. E aí elas vão formar os ovócitos primários. E aí, então, a partir do 7º mês de gestação, a maior parte das ovogônias elas já são ovócitos primários. E aí a gente vai ter a formação desses gametas. Um ovócito, quando ele é envolvido por células foliculares e por células chamadas células da granulosa também, ele vai formar um folículo. No início da vida, né, a maior parte dos folículos ela está em repouso. Como eu disse anteriormente, eles são formados durante a vida fetal e se encontram na região cortical dos ovários. Aí, após a puberdade,
sob a ação do hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante, vai acontecer a maturação desse ovócito. E aí, enquanto ele estiver envolvido pelas células foliculares, aí sim ele vai ser um folículo, e ele vai começar enquanto um folículo primordial, um folículo primário, secundário, terciário, e aí sim ele vai ser um folículo maduro, pronto para que aconteça a ovulação. Então, aqui, o folículo, a gente consegue perceber aqui os folículos primordiais, bem pequenininhos, né? E aí, conforme o folículo ele vai se desenvolvendo, a gente vai ter o desenvolvimento de outras camadas também. Então, aqui as células foliculares, né? Junto do ovócito, a gente vai ter também a zona pelúcida, que vai surgir ali no período terciário do desenvolvimento do folículo. E no folículo maduro, a gente vai ter várias camadas. Então, o ovócito em si, a gente vai ter principalmente a teca interna, a teca externa e também as células da granulosa, que vão servir para a nutrição do desenvolvimento, né, desse folículo enquanto ele está se desenvolvendo. Então, aqui os folículos primordiais, os pequenininhos, conforme essas camadas externas vão se desenvolvendo, esse folículo vai aumentando, né? Aqui, ó, as tecas que a gente consegue, aqui, ó, a gente tem as tecas, né? Teca interna e teca externa, e aqui na lâmina é essa voltinha, né? Que vai circundar o folículo e o ovócito. Ó, aqui, né? Tecas setas vermelhas. E aí, aqui são os folículos já maduros. Quer dizer, não completamente maduros ainda, mas já mais amadurecidos. Quando esse folículo, né, esse ovócito, ele está maduro, vai acontecer uma ruptura da parede do folículo. E aí o óvulo ele vai ser liberado e vai começar a formação do corpo lúteo. No caso, aqui, né, o folículo ele não está completamente desenvolvido, e a gente percebe que ele está bem desenvolvido quando a gente consegue observar essa cavidade, né? Essa cavidade ela começa a aumentar. Então, aqui até nesses dois esquemas a gente percebe, conforme acontece o desenvolvimento do folículo, a gente vai ter essa cavidade aumentando e a gente percebe que ele já está maduro quando essa cavidade está bem evidente, né? E a gente continua com a mesma estrutura, né? O ovócito e o folículo em torno dele, assim como as células da granulosa. E aí acontece a liberação do óvulo quando maduro. E aí, quando ocorre essa liberação do óvulo, as células da granulose e da teca interna que envolviam o folículo, elas se reorganizam e formam essa estrutura que é o corpo lúteo. Ele é uma glândula endócrina temporária, porque ele vai durar ali de 10 a 12 dias e vai estar produzindo o hormônio luteinizante, que é o LH. Quando não ocorre a fecundação, depois desses 10 a 12 dias de atividade, o corpo lúteo ele vai se degenerar por apoptose e vai formar os corpos albicans, né, que são tipo umas cicatrizes de tecido conjuntivo denso. E quando ocorre a fecundação, vai acontecer a secreção, né, do HCG, que é o principal hormônio da gestação, e vai estimular, né, a permanência desse corpo lúteo, que vai secretar progesterona, que vai auxiliar ali na questão do desenvolvimento embrionário. E aí vai acontecer a involução dos folículos ovarianos para que nesse período não aconteça, né, uma nova ovulação. Então, aqui, imagens do corpo lúteo. Olha só a diferença dele, né? A diferença de um folículo maduro para o corpo lúteo, né? É uma estrutura bem volumosa, né? Bem diferente também, é bem evidente. E aí, aqui uma lâmina que a gente consegue observar o corpus albicans, né? Que é quando esse corpo lúteo ele se degenera, formando essa cicatriz. Então, quanto às tubas uterinas, são 2 tubos musculares e o istmo vai ser a porção mais próxima ao útero. Vai atravessar a parede do útero e vai se abrir no seu interior.
A ampola é a região central, né, intermediária. Na outra extremidade, a gente vai ter o infundíbulo, que vai se abrir na cavidade peritoneal. Ele vai estar próximo ao ovário e vai apresentar as fímbrias na extremidade, né, que é o que vai captar o óvulo quando ocorre a fecundação. Enquanto um órgão tubular, ele vai apresentar as camadas da mucosa muscular e serosa. A mucosa, ela vai apresentar epitélio colunar simples, com dobras, né, tipo vilosidades, né, e células ciliadas e também secretoras. A camada muscular, ela vai apresentar músculo liso, dividido em duas camadas, né, a camada interna, ela vai ser disposta, os feixes de músculo vão ser dispostos circularmente, e na camada externa, longitudinalmente. E na camada serosa, a gente vai ter folheto peritoneal. O útero, ele vai ser um órgão em formato de pera, e no corpo do órgão, a gente vai ter o fundo uterino, que é a porção mais superior, e na porção inferior, o colo uterino. E quanto às paredes do órgão, a gente vai ter as camadas do endométrio, o miométrio e o perimétrio, ou camada serosa. Então, aqui uma imagem evidenciando, né, o endométrio, o miométrio e o perimétrio, e a comparação com a lâmina, né? O endométrio, miométrio e perimétrio. O endométrio, ele vai ser a camada mais interior. Ela vai ser composta por epitélio simples colunar, células ciliadas secretoras, e vai ser subdividida em outras duas camadas. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver bem a camada funcional. Ela é a camada que descama, né, no período menstrual, e também a camada basal, então a camada que permanece fixa, tá? Então, aqui nas lâminas, a gente percebe as três camadas, em evidência aqui o endométrio e as células ciliadas simples colunares, revestindo o endométrio. Depois, no miométrio, a gente vai ter grandes feixes de músculo liso, vai ser a camada mais espessa do órgão, e também a camada serosa, né, que também pode ser chamada de perimétrio, composta por mesotélio, junto com tecido conjuntivo frouxo, e também tecido conjuntivo frouxo sem mesotélio. Na porção do colo do útero, né, que é a porção mais baixa, a gente vai ter uma estrutura histológica diferente do restante do órgão. Na mucosa, a gente vai ter epitélio simples colunar secretor de muco, e também vai apresentar glândulas mucosas ramificadas. Mas na extremidade externa do colo do útero, que é a que fica próximo ali ao lúmen da vagina, a gente vai ter epitélio estratificado pavimentoso, que é inclusive o epitélio característico da vagina. E na camada muscular, a gente vai ter pouca fibra muscular. E 85% da camada muscular do colo do útero, na verdade, vai apresentar tecido conjuntivo denso. Então, aqui a gente consegue perceber a camada das células cilíndricas, né? E aqui já o epitélio pavimentoso estratificado. A gente percebe bem a diferença. E aqui a gente quase não percebe os feixes musculares também na camada muscular. A vagina, ela não apresenta glândulas. Também, como um órgão tubular, ela vai ser composta pela mucosa muscular e serosa. A camada mucosa, ela vai apresentar o epitélio estratificado pavimentoso, né, como a gente também consegue fazer o link, né, do colo, do útero, transição para a vagina, a gente percebe bem a diferença de epitélio.
Então, epitélio estratificado pavimentoso, com pouca queratina, e na lâmina própria da mucosa da vagina, a gente vai ter tecido conjuntivo frouxo e também muitos linfócitos e neutrófilos, então bastante atividade imunológica no tecido. Na camada muscular, a gente vai ter uma única orientação, então fibras musculares lisas em disposição longitudinal, e na serosa, a gente vai ter tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado. Então, aqui as lâminas as lâminas do canal vaginal. Na mucosa, o epitélio estratificado pavimentoso, tranquilo de diferenciar, com pouca queratina. E na muscular, fibras musculares lisas, né? Uma camada bem espessa. E aí, além disso, né? A gente vai falar das glândulas mamárias, que são formadas por lóbulos, né? De glândulas túbulo-alveolares compostas. Essas glândulas, elas vão formar esses lóbulos, que vão ser separados entre si por tecido conjuntivo denso e também um tecido adiposo bastante abundante. Esses lóbulos, eles formam alvéolos, e os alvéolos, eles vão ser revestidos por epitélio simples colunar ou cúbico, né? Além disso, os lóbulos, eles vão se comunicar por ductos interlobulares, que são revestidos por epitélio simples cuboide. E a gente vai ter também o ducto excretor próprio, que vai ser chamado de galactóforo, e ele vai ser revestido por epitélio estratificado colunar ou cuboide. Então, no geral, né, os epitélios que se apresentam nas glândulas mamárias ou são colunares cúbicos, né, simples, exceto no ducto excretor próprio. E aí a gente vai ter um epitélio estratificado. Então, aqui algumas referências de lâmina. Então, abundância de tecido adiposo entre os lóbulos. Aqui os lóbulos, entre os lóbulos, os ductos intralobulares. O conjunto desses lóbulos também, a gente vai conseguir observar esses alvéolos, além de outros ductos. E no mais é isso. Bom, então vamos finalizar aqui com o tema endócrino, né? Tá. As primeiras glândulas que a gente vai ver no sistema endócrino vão ser a tireoide e a paratireoide. A tireoide, ela vai se encontrar ali pela região do pescoço, ela vai ter um formato de borboleta e ela vai meio que abraçar a traqueia. Enquanto que as paratireoides, que serão 4, ficarão cada uma em um dos lóbulos da tireoide. A tireoide, então, vai ter um órgão encapsulado. Eu acho que o livro não mostra. Aqui, mostra assim. Aqui uma imagem, ó. A tireoide vai ter a sua cápsula de tecido conjuntivo, assim como o rim e assim como qualquer outra glândula que a gente vai estudar hoje. Ela vai ser revestida então por uma cápsula de tecido conjuntivo frouxo, que além de revestir o órgão, também vai acabar emitindo alguns septos para dentro da glândula. Essa glândula vai ter as suas células sustentadas por fibras reticulares, que acredito eu que não vão ser visíveis nessa coloração. E a classificação da tireoide é glândula endócrina vesicular ou folicular. Ela é a única glândula que vai ter essa classificação aqui. Por quê? Porque a sua substância secretora, o produto que ela secreta, fica armazenado no formato de vesículas, que são essas bolinhas alaranjadas que a gente enxerga aqui, chamados de coloides. Esse, inclusive, vai ter um diferencial bem interessante da tireoide, porque ela é a única glândula. Calma aí.
Ela é a única glândula que vai armazenar grande quantidade do teu produto. A maioria das glândulas nem sequer armazenam, e as que armazenam, armazenam pouco. A tireoide não, ela armazena muita quantidade, tanto que praticamente toda a tua composição é só de vesículas do hormônio armazenado. Vendo mais de perto, então, esses coloides, os teus hormônios armazenados, né? A gente vê que é uma estrutura homogênea e ela é composta por tireoglobulina, que vai ter a proteína iodada responsável pela formação dos hormônios T3 e T4. Quem é que produz esses hormônios T3 e T4? São os folículos tireoidianos, que são basicamente essas células cúbicas que ficam ao redor do coloide. Essas células, também chamadas de tireócitos, vão ser responsáveis por formar o T3 e T4, que são os hormônios do metabolismo celular, entremeando esses cordões de esses tireócitos, a gente vai ter alguns capilares sanguíneos fenestrados. Hum, tá. Deixa eu só consultar uma coisa aqui. Ok. Deixa eu ver o slide da professora. Se eu não me engano, ela tinha uma imagem interessante sobre. Ah, sim, sobre a célula parafolicular, que no livro não vai mostrar. Acontece que a tireoide vai ter dois tipos celulares. Ela vai ter as células foliculares e as células parafoliculares. Tá, cadê a tireoide? Aqui, finalmente. Uhum. Tá. As células foliculares são as mesmas que o livro nos mostra. Vão ser as células que estão em contato direto com o coloide. E elas vão ser responsáveis por secretar o T3 e o T4, que tem esses nomes aqui que eu não vou pronunciar. Por outro lado, a gente vai encontrar algumas células que vão estar próximas do coloide, mas não vão estar em contato direto com ele. Essas aqui serão então as células parafoliculares. Elas vão produzir o hormônio calcitonina, que é um hormônio relacionado com a calcemia, que é basicamente os níveis de cálcio no sangue. O que ela vai fazer? Ela vai diminuir, né, a calcitonina vai diminuir os níveis de cálcio no sangue. Como é que ela faz isso? Ela vai lá no tecido ósseo e ela vai inibir a função dos osteoclastos. Quem são mesmo os osteoclastos? São os macrófagos do tecido ósseo. O que eles fazem? Os osteoclastos, eles literalmente comem o osso, eles digerem o osso, corroem o osso e levam esse cálcio obtido da destruição do osso para o sangue. A calcitonina vai lá e para o osteoclasto. Então, ela inibe a função dessas células para que não seja mais retirado cálcio dos ossos, consequentemente aumentando a quantidade de cálcio no sangue. Hum, bom, tá, acho que não tem mais muito o que dizer sobre tireoide. E teremos também a paratireoide. A gente consegue ver logo de cara que é possível enxergar a paratireoide e a tireoide num mesmo corte histológico, porque são órgãos muito próximos. A paratireoide está literalmente dentro da tireoide. Tanto é que são duas glândulas que compartilham da mesma cápsula, né? A paratireoide não vai ter folicular ou vesicular como a tireoide, e a sua classificação terá glândula endócrina cordonal, justamente porque ela terá a sua composição de cordões de células irregulares. Cordões desses que é como se a gente pegasse vários colares e colocasse um do lado do outro. A gente não sabe quando começa e quando termina um cordão celular. É uma coisa bem amontoada, bem bagunçada. E entre esses cordões a gente vê alguns capilares sanguíneos. Ah, bom, a paratireoide ela também vai ter duas células, mas aqui já é um pouco mais simples. Calma aí, porque uma delas não acrescenta em muita coisa. Cadê aqui? Deixa eu ver uma boa imagem sobre paratireoide aqui. É meio que é tudo igual para tireoide, né? Mas enfim, ela vai ter a célula principal e a célula oxífila. Não é possível diferenciar
a célula ductífila daqui com muita facilidade. Pelo menos nessa imagem daqui que a professora trouxe, a gente não tem um destaque para a célula ductífila. Basicamente, a célula octífila, ela tem função desconhecida, mas acredita-se que ela esteja um estágio imaturo da célula principal. A célula principal, então, o que ela vai fazer? Ela vai secretar o paratormônio. Lembrando, onde é que é a célula principal? Tudo isso aqui. Tudo isso que a gente está vendo vai ter célula principal. É a única célula visível na paratireoide. A célula principal vai secretar o paratormônio, ou abreviado, o PTH. O PTH vai ter um antagonista da calcitonina, que a gente conversou agora há pouco. O que a calcitonina fazia? Ela diminuía o nível de cálcio no sangue, através da inibição de quem? Dos osteoclastos. O paratormônio vai fazer o contrário. Ele vai aumentar o trabalho dos osteoclastos, ele vai ativar os osteoclastos e aumentar a destruição de ossos. Ele vai, consequentemente, aumentar a retirada de cálcio dos ossos para o sangue. Então o paratormônio, ao contrário da calcitonina, vai aumentar os níveis de cálcio no sangue. Bom, e de paratireoide, tireoide é isso. São duas glândulas bem simples. Agora a adrenal. A adrenal também vai ter uma glândula encapsulada. Eu acho que todas que a gente vai ver hoje estão encapsuladas. E ela vai ter duas regiões: a região cortical e a região medular. Essas regiões vão ser bem diferentes de uma das outras, porque ela tem origens embriológicas diferentes. O córtex da adrenal vai ter originado da mesoderme, enquanto que a medula vai ter originado da neuroectoderme. Ela, assim como a paratireoide, é classificada como glândula endócrina cordonal, pelo motivo que as suas células se organizam no formato de cordões irregulares. Vamos ver isso. Ó, aqui a gente tem a cápsula de tecido conjuntivo. O córtex da adrenal vai ter dividido em três regiões: a zona glomerulosa, a zona fasciculada e a zona reticulada. Cada uma delas vai ter a sua organização celular de um jeito próprio e cada uma delas vai secretar um tipo de hormônio diferente. Eu acho que a imagem do livro Junqueira e Carneiro é um pouco melhor para se entender. Cadê? Aqui. Deixa eu só alinhar aqui. Ó, a zona glomerulosa, ela vai ter. Calma aí. Ela vai ter as suas células arranjadas em formato de arco. É como se os cordões quisessem formar círculos uns dos outros. Como se tentassem circular uns aos outros e formar um círculo fechado. Dá um aspecto de arco, de círculo incompleto, né? Aqui a gente vê aqui, ó. A gente vê, ó, uma estrutura fechada, ó. A gente não vê isso depois. Quando a gente vê para baixo, a gente vê os cordões bem soltos, bem bagunçados. Já na zona glomerulosa, a gente vê uma estrutura fechada de cordões. Olha aqui como é que fica. Parece umas moedas empilhadas, né? E a zona glomerulosa vai ter a função de secretar os hormônios mineralocorticoides, tendo como principal hormônio a aldosterona, que vai atuar no rins regulando o equilíbrio de eletrólito e água no sangue e na urina. Consequentemente, ela interfere nos níveis de pressão arterial. Abaixo da zona glomerular, vamos ter a zona fasciculada. Ela vai receber esse nome porque os seus cordões celulares se assemelham a fascículos. Eles se encontram, desculpa, eles se encontram organizados em cordões regulares, retos, esticados e paralelos em 90 graus com a sua cápsula. Esses cordões, eles vão ter células chamadas de espongiócitos. Por quê? Deixa eu ver se tem uma imagem que mostra isso. Eu acho que na Hitorrap vai ter. Aqui. Ó. A gente percebe que as células da zona fasciculada, elas vão ter gotículas lipídicas no seu citoplasma. Isso gera um aspecto que lembra uma esponja, por isso que recebeu esse nome de espongiócito. A presença dessas gotículas lipídicas gera um aspecto vacuolizado na célula, né? Uma vez que após o processamento histológico essas gotículas são removidas e dão esse aspecto de mal corado ao citoplasma. A zona fasciculada vai ser então a maior zona do córtex da adrenal.
e ela vai secretar o hormônio glicocorticoide. Como principal exemplo, o cortisol e a corticosterona, que regulam o metabolismo dos macronutrientes, no caso dos carboidratos, proteínas e lipídios. E a última região, quer dizer, última região do córtex, né? Vai ter a zona reticular, ou reticulada. Aqui, os cordões não são nem bolinhas e nem esticados retos. Eles se assemelham a uma rede mais desorganizada. As células que os compõem são menores e têm uma menor quantidade de lipídio comparada com a da zona fasciculada. É a menor região do córtex. A gente vê que é também a mais desorganizada, né? Aqui a gente vê uma estrutura circular meio fechada, aqui os fascículos retos, aqui a gente vê uma rede embaralhada. Tem muita forma. E ela vai secretar pequenas quantidades de hormônios androgênicos, ou também gonadotropóides. Vamos ver o que o livro nos mostra. Aqui, a zona glomerulosa em formato de arco, a zona fasciculada em cordões paralelos, a zona fascicular. É a mesma coisa, né? A zona reticulada em rede desorganizada, ela vai ter alguns espacinhos em branco, né? Uhum. E bom, do córtex da adrenal era isso. Agora a região medular. A região medular, a gente percebe logo de cara que a coloração muda. Ela vai ter uma coloração diferente, um pouco mais fraca do que a do córtex, justamente porque são praticamente tecidos diferentes, né? Estão originados de origens embriológicas diferentes, então até para se corar vai ter uma diferença. Ah, a medula, ela vai ser formada por cordões celulares arredondados, células poliédricas e sustentados por uma rede de fibras reticulares. Uma característica bem interessante da medular é que a gente consegue ver muito bem a divisão entre os cordões celulares. Ó. A gente vê essas linhas, ó, fortemente coradas aqui, ó, dividindo. Isso vão ter as fibras reticulares. Também vai existir fibra reticular no córtex da adrenal, mas não é tão chamativo assim. E uma coisa que acontece no. Ah, esqueci de comentar a produção da medula, né? Ela vai produzir as catecolaminas, no caso, a epinefrina e a norepinefrina, que são os hormônios da luta e fuga, né? A gente pode ter uma secreção grande desses hormônios quando a gente responde a uma reação emocional muito forte, como susto e pânico. E vai ter os clássicos sinais da luta e fuga, né? Vasoconstrição, hipertensão, aumento da frequência cardíaca, por aí vai. E uma coisa que a medula faz, que o córtex não faz, é que a medula pode armazenar a sua secreção. O córtex não. Bom, depois disso, o livro vai falar sobre hipófise. Hipófise eu não vou abordar, porque a professora comentou que não vai cair na prova prática. E vão ter mais duas glândulas que não constam no livro, mas constam no slide da professora. Que vai ter o pâncreas endócrino e a pineal. Cadê aqui o pâncreas? Aqui. Vão ser bem curtos, né? Pâncreas tem um slide só praticamente, e pineal acho que são dois, deve estar mais lá pra cima. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok, tá certo. Tá. O pâncreas endócrino, ele. Quer dizer, vou falar primeiro do pâncreas no geral. O pâncreas, ele vai ser classificado como uma glândula mista. Por quê? Porque ele vai ter os acinocerosos, que são glândulas endócrinas que vão produzir o suco pancreático. 98% do pâncreas vai ter isso aqui, os acinocerosos. E somente os 2% restantes terão as ilhotas de Langerhans, ou ilhotas pancreáticas, que vão ter a parte endócrina do pâncreas. As ilhotas de Langerhans vão ter classificação de glândula endócrina cordonal. A gente percebe, né, que elas formam aqui cordões irregulares, que a gente não percebe onde começa e onde termina. E bom, elas vão ter vista do microscópio assim, como o grupo está arredondado de células de coloração um pouco menos intensa. A gente vê que ela tem menos intensidade de cor, né, quando comparada com o, o tecido endócrino do pâncreas. Células distribuídas em cordões. E em volta dos cordões a gente vai ter uma rede de capilares sanguíneos.
E vai ter uma fina camada de conjuntivo revestindo essa ilhota pancreática, que é o que separa ela do tecido endócrino do pâncreas. Aqui dentro da ilhota pancreática vão ter vários tipos de célula, mas não tem como diferenciar elas. Nessa coloração, pelo menos, não. E esse tipo de celulares terão então as células beta, que produzem a insulina, que vai ter um hormônio responsável por fazer as células internalizarem glicose, diminuindo a quantidade de glicose no sangue. As células alfa, que vão produzir o glucagon, que é o antagonista à insulina, que vai ter função de mobilizar a glicose. Ele tira a glicose do fígado, envia para o sangue e aumenta a glicose no sangue. Terão as células D, ou células delta, que vão produzir a somatostatina. A somatostatina, ela modula, ela regula a secreção das células alfa e beta. Logo, ela pode inibir ou aumentar a secreção de glucagon e insulina. Ela meio que manda nas outras duas. E também as células F, que vão produzir o polipeptídico pancreático, que vai ter um hormônio que pode suprimir a secreção pancreática e estimular a secreção gástrica. De pâncreas era isso, não tem muito o que destacar. É uma estrutura bem característica. A gente vai olhar para um pâncreas, vai ver um monte de ácido teroso, um monte de coisinha roxa, e no meio a gente vai ver uma bola branca. Não tem muito como confundir. Não tem porquê de saber diferenciar visualmente as células do pâncreas, mas é interessante decorar isso daqui, a função de cada uma delas. E a última glândula, então, para fechar o sistema endócrino e também a monitoria de hoje, vai ser a glândula pineal ou a epífise. Deixa eu achar aqui o slide dela. Aqui. Míseros 2 slides. É bem simples. Ok. A pineal, ou epífise, vai ser localizada próxima ao centro do encéfalo e ela vai ser responsável por regular o ciclo circadiano do organismo todos os dias. Ela vai ser encapsulada por uma cápsula de tecido conjuntivo que é derivada da pia mater. Quem é a pia mater? A pia mater é uma meninge. Que é uma meninge? Meninge é uma camada de tecido conjuntivo que reveste nada mais nada menos do que o cérebro. Então, a pineal vai ter muito tecido nervoso na sua composição. Na verdade, ela faz parte do sistema nervoso, mas o tecido nervoso da pineal não é associado à transmissão de impulsos. Vai ter um tecido nervoso associado à neurosecreção. Ela vai ter dois tipos celulares, que serão os pinealócitos, que terão células grandes e pouco coradas, e vão ter as suas principais células. Cerca de 95% da pineal vai ter esse tipo de celular aqui. Desculpa, 95% das células da pineal vão ter os pinealócitos. E eles vão ser dispostos em cordões dentro de lóbulos de tecido conjuntivo, assim como nas outras glândulas endócrinas. E deixa eu ver aqui, tá. Elas têm núcleos grandes, têm nucleolos proeminentes, produzem melatonina à noite e serotonina ao dia. E além dos pinealócitos, nós teremos também as células intersticiais ou células da glia, que são células que a gente estudou lá no sistema nervoso na histologia 1, tecido nervoso, né? Elas vão ser menores e mais coradas. Eu acho que aqui não vai. Ah, aqui, ó. Aqui a gente tem o pinealócito, a gente vê que ele é grande e pouco corado, e aqui e aqui a gente vai ter as células da glia. Elas são um pouco menores e têm uma cor mais forte. Elas vão constituir, né, essas células da glia, cerca de apenas 5% das células dessa glândula e vão ser responsáveis por proteger e dar suporte aos pinealócitos, tais quais as células da glia do sistema nervoso que fazem suporte e apoio aos neurônios. Dentro do parênquima dessa glândula, a gente vai ver essas estruturas aqui, bem características. Isso aqui são chamados de areia cerebral ou corpos arenosos. Basicamente, eles são depósitos calcificados, né? É um material de composição inorgânica, calcificado, e é feito pelo acúmulo de cristais de fosfato. E por mais interessante que eles sejam, eles não têm uma função específica.
E a pineal vai ter um órgão fotossensível, ou seja, ela vai ter o teu funcionamento baseado na quantidade de luz que ela detecta. Como que ela faz isso? Ela vai detectar a quantidade de luz e escuridão através da nossa retina. A retina do nosso olho vai detectar o quão escuro ou o quão claro é o nosso ambiente e vai enviar impulsos luminosos para a pineal, que vai decidir se tem que inibir ou não a produção do teu principal hormônio, que é a melatonina. A melatonina só será liberada com qualidade e quantidade no período da escuridão. Bom, vamos ver se tem mais algo para conversar aqui. Do livro já foi tudo, né? Tanto é que o livro tem 2 glândulas a menos. Vamos ver se no slide da professora tem mais algo que deva ser conversado. A gente já viu paratireoide, já viu uma adrenal. Uhum. Eu acho que eu vou fechar então o sistema endócrino por aqui. Se ninguém tiver nenhuma pergunta ou comentário para fazer, a gente encerra a monitoria por aqui. Aparentemente era isso, Antônio. Então tá, gente. Obrigada aí por assistirem. Desculpa qualquer coisa.